poder assistir. Aí amanhã eu disponibilizo lá no grupo. Então, me contem. Muita expectativa para o nosso fechamento da nossa dinâmica. Vou trazer algumas pinceladas para a gente trabalhar, tá bom? Se vocês quiserem em algum momento falar algo, pode levantar a mão ou pode abrir o microfone, tá bem? E antes de começar, eu quero falar para vocês que eu li cada mensagem com muita atenção. E ficou muito claro para mim que essa não foi uma leitura superficial, né? Vocês demonstraram emoção, reflexão, teve tentativa de entender mais profundamente, mas também teve dúvida, confusão, né? Alguns momentos, as pessoas apresentaram incômodo, e tudo isso é importante, né? Porque isso mostra que o tema tocou em vivências reais, mas também mostra que ainda tem coisas que não se organizaram completamente dentro de cada um de nós, né? Hoje eu não vou ler ou falar de pontos específicos do livro, isso vocês já fizeram. O que nós vamos fazer é discutir algumas questões que foram trazidas e que merecem um complemento, vamos dizer assim. Não é sobre estar errado ou sobre estar certo, mas é sobre o que ainda não está claro, né, e que impacta diretamente na vida da gente, como decisões, relacionamentos, trabalho, prosperidade, né? Como que eu vivo a minha vida a partir de questões ocultas no meu inconsciente que vêm da minha relação com a minha origem. Então, eu primeiro quero agradecer a disponibilidade de vocês em mergulhar nesse tema, que parece um conteúdo simples, né? Mas ele tem algo muito profundo e que revela muito sobre o que a gente projeta na nossa vida adulta. Então, onde estão as moedas? Do João Garriga traz uma visão que à primeira vista parece fácil de entender, mas que na prática exige um olhar por um outro paradigma. E quando eu li as respostas de vocês, ficou muito evidente um movimento natural. A maioria foi para a gratidão. A tentativa de aceitar a qualquer custo, para compreender os pais a partir do que foi possível eles conseguirem nos dar. Isso faz sentido. É inclusive um caminho comum quando a gente começa a olhar para a nossa história. Mas o ponto central do livro não está exatamente aí. O ponto mais importante que o livro nos traz é a ordem. E isso muda completamente a forma como a gente cuida da própria vida. Seja bem-vinda, Rosana. Dentro da visão sistêmica, existe um princípio simples, mas ao mesmo tempo profundo. O amor precisa de uma ordem para fluir. Não basta amar, não basta entender, não basta sentir gratidão. Se a ordem está fora do lugar, se eu estou fora da ordem, a vida começa
a travar. A vida não flui como poderia. E aqui entra um outro ponto importante. E ao eu falar sobre esse ponto importante, eu quero que vocês observem isso sem pressa de concordar. Quando a gente olha para a própria história, é muito comum a gente ir primeiro para o sentimento, mas existe uma estrutura atrás de tudo isso, inclusive do que eu sinto. E quando essa estrutura não é vista, a pessoa pode até entender, mas ela continua repetindo padrões, adiando decisões, se sentindo sem direção, sentindo culpa e remorso. E isso se apresenta claramente em algumas áreas da nossa vida. A nossa dinâmica de mergulhar neste livro tem exatamente esse propósito: olhar para a própria vida e tê-la como um diagnóstico de onde estamos fora da ordem sistêmica, para que a gente possa de fato lidar com o que está sabotando a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos, a nossa fluidez, a nossa capacidade de lidar com o outro. E a partir desse autodiagnóstico, a gente consegue dar um salto na nossa capacidade de compreensão da própria história. E isso abre janelas, abre oportunidades, abre possibilidades. Então vamos lá. Eu quero trazer alguns pontos que aparecem nas falas de vocês para a gente olhar com um pouco mais de profundidade. Tudo bem? Ok. Então eu vou começar com uma frase. Temos que aceitar tudo que veio dos pais. Essa frase, dependendo da história de cada um, pode soar de formas muito diferentes. Para alguns, ela pode trazer alívio. Para outros, ela pode soar pesada, injusta ou difícil de sustentar, principalmente quando houve dor, abandono ou situações difíceis nessa relação. Então, aqui entra um ponto importante quando a gente fala em aceitar tudo. Isso não significa concordar com tudo. Não significa achar que tudo o que aconteceu foi certo. Significa conseguir olhar para o que foi, sem continuar a lutar com isso. E mais do que isso, é conseguir separar o que aconteceu do fato de que a vida veio dali. Eu vou explicar um pouquinho mais isso para frente. Mas vão anotando onde tem incômodo ou incompreensão, ok? Outro ponto que apareceu foi: não podemos criar expectativas. Muitas vezes, essa frase ou essa tentativa de compreensão, ela é outra forma de se proteger para não se frustrar de novo. E tudo bem reconhecer isso, mas ela não é necessariamente uma compreensão ou aceitação. E teve uma fala muito importante também. Nem todo mundo recebeu moedas. Houve negligência, violência.
E sim, em muitos casos o cuidado foi insuficiente, falhou ou até foi muito doloroso. Mas aqui é onde a gente precisa aprofundar o olhar. Mesmo quando houve falha, quando houve agressividade, quando houve abandono, quando houve exploração, quando houve abuso, a vida chegou. E é para esse movimento que o livro está nos levando a olhar. Então, o livro Onde Estão as Moedas não está falando de comportamento dos nossos pais. O livro está falando de origem. E dentro dessa visão sistêmica, existe um ponto que é fundamental. Os filhos recebem algo que não pode ser devolvido, que não tem como eu, você, retribuir. Nós, filhos, recebemos a vida. E eu quero trazer isso de uma forma bem concreta para você. Você está aqui hoje devido a dois acontecimentos muito objetivos. Houve um encontro entre um homem e uma mulher. E esse encontro gerou sua vida. Do seu pai vem o impulso inicial. E esse impulso que gerou sua vida é o mesmo impulso que te leva para a vida. E da sua mãe veio o corpo que sustentou essa vida. E isso não é simbólico, isso é biológico, isso é concreto, isso é um fato. Quem mais me deu a noção do que é tomar pai e mãe foi a professora Eva Torres. Ela é uma terapeuta sistêmica de Florianópolis. E dentro de uma mentoria, ela fez uma palestra e ela me deu a real dimensão desse movimento. Ela diz que a gente confunde gratidão e respeito com não poder romper. E a gente leva isso para a vida da gente. A gente leva isso para o relacionamento entre marido e mulher. A gente leva isso para o relacionamento com os nossos filhos. A gente leva isso para o relacionamento com o nosso patrão, com amigos. Então, se eu fui machucada, violada, agredida, eu tenho o direito de romper essa relação. Mas romper não significa excluir, porque toda exclusão gera compensação. E ela dá um exemplo simples. Eu, Leia, você, Flávia, você, Yeretiza, você, Alceu, cada um de vocês que estão aqui. Nós só podemos ser bons grandes se formos bons pequenos. E o que que significa isso, Leia? O que que isso tem a ver? Onde estão as moedas? É o seguinte, Bert Hellinger ensina isso pra gente. Ele fala assim, ó,
Quem vem antes é maior e ponto. Então, mesmo que você não conheça seu pai, mesmo que sua mãe tenha morrido na hora do parto, mesmo que a sua mãe tenha te abandonado, mesmo que o seu pai tenha estuprado a sua mãe, independente de qual foi a história, você é 50% do DNA do seu pai, 50% do DNA da sua mãe. E todo esse sistema está dentro de você, em cada célula. E nossas células trazem a história desse campo sistêmico com todos os que vieram antes. Eu não conheço meus avós paternos. Aliás, eu não conheço nenhum familiar do meu pai. Não importa. Toda a história deles está no meu sistema. Então, eu quero que vocês façam uma visualização. Imagina, visualiza do seu jeito, tá bom? Vamos lembrar, imaginar, pensar desde os nossos vovô e vovó Uga-Uga, lá nos primórdios da humanidade. Nos europeus, nos asiáticos, nos africanos, nos indígenas, em todos os que vieram antes de nós e que fazem parte de nossa história. Que se a gente for pegar a árvore genealógica, vai chegar neles. Até nós, chegar nos latinos, na nossa família de origem primária. Imagina todos que vieram atrás, antes de nós, como uma grande cachoeira. Uma cachoeira que vai descendo. O vovô Uga-Uga, a vovó Uga-Uga, os holandeses, os chineses, enfim, todos os que vieram antes, que formando essa cachoeira, tá bom? Eu, você, nós somos uma pocinha dessa cachoeira. E não tem jeito da pocinha querer jorrar a água e falar que ela é a fonte da cachoeira. Não tem jeito. É isso que Bert Hellinger está nos contando. Você é pequena, você veio depois. Então, tomar pai e mãe, nem que seja de canudinho, tomar pai e mãe não significa, não tem necessariamente a ver com amor. É reconhecer a grandeza da fonte. Você é abastecido por sua origem, por sua fonte. E a partir disso, você deve sim se subordinar à fonte. Por isso, papai e mamãe é grande. Eu sou pequena. Eu baixo a cabeça. Ou seja, reconhecer pai e mãe é saber com quem eu preciso me relacionar dentro desse arcabouço sistêmico. Não é com o pai, que é o homem abusivo, o homem falho, o homem negligente. Não é a mãe que abandonou, que não pôde ficar. Quando fala honrar pai e mãe, quando fala que eu sou pequena diante desse pai e dessa mãe,
Nós estamos falando desse pai presente, desse pai eficaz, desse pai muito bem sucedido, que naqueles 15 minutos de relação com a mamãe gerou você. É o divino dentro desse pai e dessa mãe. Esse espermatozoide que é a essência da vida. Esse óvulo que é a essência da vida. E que juntos fazem o milagre da vida acontecer. Então, esse pai, provavelmente você se relacionou com ele esses 15 minutos. E essa mãe, você se relacionou com ela ali, nesses 15 minutos e um pouco mais. 7 meses, 8 meses, 9 meses, até ela te dar à luz. Esses dois representantes da divindade, é para eles que você baixa a cabeça e reconhece a grandeza de quem lhe deu o que jamais você pode devolver: a vida. Essas duas moedas, nessa entrega dessas duas moedas, você recebeu tudo. E quando você não reconhece, quando você não aceita essa moeda de pai e de mãe, sua vida não progride. Porque é a porcinha querendo abastecer a cachoeira. Agora, se você recebe as moedas e segue adiante ou não, a responsabilidade é sua. E é isso que onde estão as moedas vem nos mostrar. E aqui entra o ponto central dessa conversa. Muitas pessoas misturam duas coisas: o que receberam dos cuidadores com o fato de existirem. E quando faz essa mistura, rejeita tudo, incluindo a origem, incluindo a vida. E quando você rejeita a sua origem, a sua vida, você perde força na existência. Porque sem perceber, você entra em conflito com a própria base. E essa é a razão de tanta dor, de tantos desencontros, de tantas frustrações, de tantas depressões. Peraí que eu tenho gente querendo entrar aqui e eu não admiti. Ok? Pronto. Acho que está todo mundo admitido. Então vamos lá, vamos continuar. Quando você rejeita essas moedas, a moeda da vida, você perde força na existência, porque sem perceber você entra em conflito com a própria base, dificuldade de decidir, sensação de estar perdido, padrões negativos que se repetem no trabalho, em casa, no relacionamento, relações que não se sustentam, vida que não prospera como poderia prosperar. Mas se você aceita as moedas,
Reconhece seu lugar de pequena diante da grandeza da vida. Acolhe a vida que lhe foi dada como ela chegou. E assume que é você que pode fazer desta vida que você recebeu o que você quiser, sucesso, prosperidade, amor, porque você recebeu a vida como lhe foi dada. Quando isso realmente acontece dentro de você, tudo começa a se organizar. Algo muda na sua forma de viver. É só aí que você para de buscar no outro o que o outro não pode te dar, nem parceiro, nem filho, nem trabalho. Gente, pensa numa mãe que senta em cima do bebê. O que vai acontecer? Quem me responde? O que vai acontecer se a mãe quiser sentar no colo do bebê? Abre o microfone e me conta. O que acontece se uma mãe, se um pai sentar no colo do bebê? Mata a criança. E nós temos um monte de pai e de mãe querendo que os seus filhos lhe deem o que eles não quiseram receber do pai e da mãe. Mas quando você assume isso, você assume o seu lugar na vida. Isso vai se refletir de forma prática. Você vai ter mais clareza para decidir, você vai ter mais estabilidade emocional, relações serão mais equilibradas, você vai ter mais direção na sua vida profissional, você vai ter mais capacidade de sustentar suas escolhas. Mas para vocês organizarem ainda mais isso dentro de vocês, existe uma forma simples de olhar para os pais. Três níveis: o pai e a mãe que deram a vida, aqueles que não falharam, aqueles que foram super bem-sucedidos. Os pais como pessoas, esses podem falhar, como eu e você também podemos. Somos humanos, todos temos os nossos próprios desafios de evolução. E os pais idealizados, os que não existem, mas que você insiste em fazer com que eles existam. Você cria ilusoriamente esses pais ideais. E aí começa a comparar com os pais humanos. Não tem chance. Esses não têm chance. E o sofrimento começa quando você mistura esses três níveis. Bert Hellinger diz que a criança permanece vinculada aos pais mesmo quando sofre, e ela faz três movimentos. Ou ela julga, não foi suficiente, deveria ter sido diferente. Ou ela reivindica, eu merecia mais, faltou muito. Ou ela quer salvar, ela quer compensar. Não, pode deixar que eu cuido de vocês. Eu resolvo. Eu sou mais eficaz que vocês. E aí, gente, a gente sai da ordem completamente. Isso apareceu claramente no nosso grupo. Eu quis salvar meus irmãos. Me doeu demais. Eu fico cobrando do meu pai. E aqui está a questão. A nossa criança salvadora, reivindicadora, ela assume o lugar do adulto. E ela vai exigir do filho, ela vai exigir do marido, ela vai exigir do colega do trabalho, ela vai exigir do patrão, ela vai exigir de qualquer pessoa, porque ela não recebeu a vida.
Então, todas essas reivindicações, esses julgamentos, eles são a nossa criança, tentando nos proteger, querendo nos salvar. Mas criança não se relaciona, não ganha dinheiro. Ela é leal ao sistema, ela quer pertencer a qualquer custo. E aí a gente não faz o que precisa, a gente procrastina e a gente se frustra. Então, o que eu quero que vocês percebam é que tomar pai e mãe não é concordar, não é justificar, não é romantizar, é simplesmente parar de discutir com o fato e reconhecer a vida veio deles. E agora eu sigo com ela. Eles me deram tudo o que eu precisava para estar aqui. Tudo mais. Independente quem cuidou de mim, se foram meus avós, se foram os meus pais mesmo, se foram outros pais. Tudo que esses cuidadores nos deram é bônus. Facilitou a nossa vida. Nos permitiu sobreviver. Enquanto você estiver preso no faltou, deveria ter sido diferente, você continua olhando para trás, para o passado. E quem olha para o passado não avança. Então, seus pais podem não ter sido o que você gostaria, mas eles foram o caminho por onde a vida chegou até você. E isso é o que te permite seguir. Então, agora eu quero fazer uma pergunta muito direta. Em que área da sua vida hoje você ainda sente que está travado, confuso ou sem direção? Seja sincero com você. É nas suas decisões? É nos seus relacionamentos? É na sua vida profissional? Porque quando você faz esse autodiagnóstico, aí você começou a dar o passo para cuidar dessa criança interna e deixar o adulto assumir. Agora eu vou te dizer uma coisa com muita honestidade. Isso que você identificou aqui, enquanto eu estava pontuando, não se resolve sozinho. Você pode entender tudo isso e continuar repetindo os mesmos padrões, inclusive o que você critica e julga nos seus pais, porque toda exclusão gera compensação. Tudo que eu julgo e critico, eu vou experimentar. Por quê? Porque isso não é intelectual, isso é estrutural. Então, hoje eu vou oferecer a vocês a oportunidade de olhar de forma mais efetiva onde você está presa na sua história. Qual dinâmica que está ativa? O que que precisa ser reorganizado para você seguir para a vida que você deseja e que você merece? Muitas vezes a gente aprende a tomar pai e mãe de canudinho. Mudar a perspectiva, mudar o sentimento em relação à sua história, conseguir verdadeiramente separar seus genitores dos seus cuidadores. Isso pode levar tempo, pode exigir muscular seu emocional para criar novos sentimentos, novos comportamentos, novos hábitos adequados à mudança que você busca na sua vida. Então, eu vou oferecer para vocês o primeiro passo, que é a sessão clareza. Esse é um encontro individual, onde juntos podemos entender seu momento atual, para você poder ir para onde você quer, entender o que te impede de alcançar
Quais os recursos que você precisa para mudar essa essa imagem, esse sentimento, essa situação interna? Nessa sessão, eu vou te escutar profundamente, eu vou analisar o seu campo emocional, vamos fazer uma intervenção terapêutica nesse primeiro encontro, para você aliviar a ansiedade, tristeza ou confusão mental, para que você possa sair mais centrado e mais focado no seu propósito. Então, se você precisa de um lugar, de um espaço seguro para você olhar para isso com mais profundidade, eu quero que você escreva agora no chat, eu quero a sessão clareza, ou me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Tem gente aqui que já está sendo acompanhado comigo nessa sessão clareza. Se quiser falar como tem sido para você, acho que vai ajudar as pessoas, tá bom? Essa sessão ela é R$ 497, mas para vocês que estão aqui eu vou dar um desconto e vocês vão poder participar dessa sessão por 297. E essa oferta é válida até amanhã às 18 horas, tá bom? Você pode pagar por Pix ou por cartão de crédito, é só me chamar no Zap. E agora eu quero ouvir vocês. O que que te tocou? O que que te fez pensar diferente? O que que essa conversa trouxe de novo para você? Eu gostaria de pelo menos três pessoas abrissem o microfone e participassem, dessem a sua opinião. Quem tiver dúvida, que marcou, que quiser, ó, ainda não entendi isso, abre e vamos conversar. Oi, Oi, quem posso falou? falar? Oi? Pode? Eu? Então, falando sobre a sessão clareza, eu faço e aconselho as pessoas, para mim, todo mundo deveria fazer, porque você aborda questões que eu nunca imaginei que tivesse esse outro lado, essas outras fontes, esses outros portais, ou melhor, portões, janelas para serem abertas e aonde te traz um prazer, uma alegria interna, assim, tem que sentir para você saber como funciona. Uhum. É isso que eu quero dizer, né? Que é uma satisfação muito grande, é muito bom. Obrigada, E, Neuza. Você é uma querida. Alguém e mais? O que que você achou, Neuza, da conversa? O que que trouxe de diferente para você aqui essa visão dessas pinceladas que eu dei sobre o livro Onde Estão as Moedas? você trouxe, como você costuma dizer, muita clareza, questões que eu não olhava, não tinha essa autopercepção de enxergar dessa maneira. Muita coisa foi despertado em relação ao processo, vamos dizer assim, do respeito, né? Eu não sei se seria o respeito, né? Assim, em referência a essa grandiosidade, né? Que é a gente receber a vida total dos nossos pais. Você abriu assim janelas que eu não eu tinha uma parte só, mas eu não tinha toda essa abertura de viver assim. Uhum, Então, eu trouxe um estado assim, é, sabe, assim, dá uma sensação que parece que, não é que você voa, mas que parece que você cresce mais, sabe, ver diferente. É como se fosse uma transparência. Isso, é uma transparência que você traz em relação a esses conteúdos, a esses relacionamentos gerais. muito bom. Alguém mais? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação?
Oi, Leia, vou fazer uma colocação. Primeiro, agradecer a disponibilidade do seu tempo. Você sempre assim tão carinhosa e tão clara nas palavras. Você fala de uma forma que toca. Como eu te escrevi há pouco, são falas que mexem, que vão entrando em camadas e camadas cada vez mais profundas e que muitas vezes eu demoro a te responder porque são coisas que tiram, às vezes, a venda daquilo que a gente não quer ver, que a gente sabe que está ali, mas que não quer ver ou que não consegue enxergar, porque dói. E mudar dói, Uhum. né? Mexer em processos dói. E nem sempre a gente está preparado para essas dores. Então, eu quero te agradecer a disponibilidade, a esses convites que você me faz desde o dia que a gente se conheceu, assim, de uma maneira muito aleatória, em um outro contexto, mas que já foi um primeiro convite a olhar para coisas que eu sei que me fazem falta, mas que às vezes, é, diante o receio da dor, eu acabo não mexendo. Então, a minha colocação é essa e te pedir para não parar com esse trabalho mesmo, que acaba nos ajudando muito em várias frentes. Com muito amor, Gabriela. Obrigada pelo seu depoimento, pelo seu Oiê, reconhecimento. Oi, Alceu. então eu sou de Caxias do Sul, agradecer a oportunidade, especialmente a minha irmã Rosana, né, que me convidou. Eu também faço trabalho de grupo e me Uhum. identifiquei muito com o livro, com tudo que você falou e sou muito grato, né? Claro que eu já passei de 70, então muitas vezes eu andei mexendo nessas moedas, trocando as moedas, e hoje, nesse momento, é só gratidão mesmo, né, por todas as moedas, tanto dos meus pais, meus irmãos, né, meus filhos, meus netos, meus amigos, meus colegas de trabalho. Só gratidão pela oportunidade de convívio e aprendizado com todos, com cada um. Obrigado. Obrigada, Alceu. Obrigada. Clori, Flávia. E ele diz que só tá aí fazendo assim. Ah, eu tenho algumas, várias, né, Leia? Com você, sensacional. A gente já fez, vários processos com você, né? Não essa, mas eu sei como. Eu falar para você, só do TRE, que valia muito mais a pena os seus conselhos do que o próprio TRE, você já dava as curas, né? Só de ter conversado comigo. Então, assim, eu sei o talento e a sua o profissionalismo e tudo que você entrega realmente vale tudo muito a pena. Obrigada, Flávia. E todo mundo dá assim, né? Ou todo mundo entendeu tudo, né? Ou então ninguém quer falar no que mexeu, né? Porque vocês estão aqui me elogiando, agradecendo, mas eu quero saber do que a gente conversou, né? Se que trouxe de novo ou não, discordo. Vamos polemizar um pouquinho isso. Me falem um pouquinho mais sobre o que valeu a pena, né? Essa palestra e essa conversa. Eu mexi ali nos pontinhos, vamos dizer, complexos, né? Nos pontinhos que mais incomodaram, vamos dizer assim. O que eu acho é muito importante na sua fala, que eu gostei, e assim, e que realmente é um ponto ainda que me pega muito, é referente que você aceita, mas não quer dizer que você esteja de acordo, né? Então, esse é um ponto que realmente me pega. Porque Uhum, tem hora que tipo assim, a gente quer, não sei se é brigar e contra, de repente você não sabe se você está sendo conivente de acordo, você está aceitando, e é aquela coisa muito bagunçada na nossa cabeça, realmente, e a gente não entende, apesar de a gente ter a teoria, a prática é outra. Você uhum, aceitar de todo o seu coração, sem que, uhum, né, que tudo bem, tá tudo certo, aceito como foi, mas eu posso fazer diferente. É uma das coisas que eu falei. E fazer diferente, aceitar, e sem que aquilo seja uma dívida,
né? O problema seria a dívida. Nossa, eu tive a vida, agora eu tô devendo. Não, esse era um ponto muito importante para mim, que falou, nossa, não tá devendo, tá tudo certo. Então é tanto o meu lado quanto o outro lado. Então é maravilhoso, mas ainda fica a dúvida porque parece que a gente não tá tão 100% lá, né, Leia? O filho recebe, os pais dão. Onde é que eu vou retribuir com os meus filhos, né? E os meus filhos não precisam ser só meus filhos biológicos. Os projetos que eu faço para a vida também são filhos, né? O que eu entrego para a vida também são meus filhos. Então, não há dívida por isso. Por isso que eu preciso receber do jeito que veio, porque era tudo o que eu precisava. Tudo mais é bônus. Mas para eu muscular realmente esse emocional, é para isso que eu convidei vocês para a sessão Clareza. E na sessão Clareza a gente conversa sobre o processo terapêutico. A Neuza, né, a Rosana, a Ângela, todas estão nesse processo terapêutico, então elas já estão experimentando o que que é muscular esse emocional. É fácil? É, Rosana, fácil? Não, não é fácil. É possível, mas isso é passo a passo, né? É treino. É uma academia de muscular o emocional para que eu possa me liberar do que me trava, do que me impede de avançar. Porque na teoria eu posso falar, não, eu recebo a vida, mas o tudo foi como foi, né, é um processo. É um processo, né? Muito bem, gente. Alguém mais quer comentar? Rosana, Clori, não sei quem é Del, qual o seu já conversou, também não sei quem é o Motorola Edge. Então, fiquem à vontade para finalizarmos. Nós temos aí 9 minutinhos para finalizar nosso encontro. Então, eu gostaria de dizer que o meu contato com Leia, desde janeiro, início de janeiro, que eu fiz a jornada da gratidão, participei, foi um mergulho muito diferente desde então. E Hum. aí, depois eu fiz a sessão Clareza e agora estou fazendo encontros individuais que realmente está mexendo muito, me fazendo pensar muito, fazendo escrever, anotar muitas coisas, pesquisar lá com meus irmãos como é que era a vida dos meus antepassados e, e aceitar. Eu tô começando a entender o processo. Mas Uhum. assim, a gente cai muitas vezes e daí acha que não vai mais levantar, que caiu de novo no mesmo buraco e é um processo, é um processo. Mas É um assim, eu posso dizer que o início lá daquele grupo, Jornada da Gratidão, realmente aconteceram coisas muito incríveis. Não tem nada a ver com o foco, né, com esse foco de hoje, mas para mim tudo começou lá e realmente aconteceram coisas muito significantes. Sou muito grata e hoje o que mais me chamou a atenção foi que a vida não pode ser devolvida, né? A gente recebe, não tem como devolver. Então, assim, é divino mesmo, é como se a Uhum. gente recebesse de Deus. Nossos pais são deuses. Com certeza. É o É isso, divino em cada um de nós, né? né? E é um processo mesmo. E quando a gente vai passo a passo, compreendendo como que a gente sai do nosso lugar de pequena e isso desorganiza a nossa vida, a gente vai musculando o nosso emocional para assumir nosso adulto e cuidar dessas crianças internas para que a nossa vida possa prosperar, os nossos relacionamentos possam progredir num novo paradigma,
não mais numa visão de faltou, não mais numa visão de reivindicação, mas numa visão de eu faço a vida que eu quero. Só depende de mim. A vida já me foi dada. E todo sucesso e todo progresso faz com que eu avance e todos os que vieram antes avancem. Porque o meu sucesso, o meu progresso, a minha prosperidade é a felicidade e a realização de todos eles. Então, eu deixo essa mensagem aqui final, né? E que a gente se encontre em outros momentos. E uma vez ou outra, eu vou lá fazer um desafio no grupo e vamos juntos, porque o que vocês trazem também me faz estudar mais, também me faz crescer, também me faz, me desafia, né? E também me mostra onde eu ainda estou na minha consciência infantil, onde eu ainda, olho para o passado, onde ainda eu preciso caminhar, desenvolver e crescer. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, pelo nosso encontro e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Um beijo no Tchau. coração. Obrigada, Leia. Até o próximo. Até.